Olá, você que nos acompanha, tudo bem? Eu sou o Ederson, sou jardineiro e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você como que foi feita a preparação deste canteiro para a gente estar plantando a grama esmeralda. Então você vê que aqui nós já temos algumas placas forradas, a maior parte do terreno já. Foi recém feita uma construção neste local, onde tem alguns vestígios ainda. E é muito comum o pessoal perguntar para nós, sempre que vai adquirir o gramado com a gente, como que é para fazer o plantio. Se é muito complicado, se tem que estar revirando a terra, se precisa de alguma adubação específica, ou se simplesmente forra no chão. E a gente sempre orienta da forma menos complicada, considerando que tudo é investimento e tudo custa dinheiro. Muitas vezes, se for fazer de uma maneira bem mais criteriosa do que seria o indicado, pode ficar um valor um tanto quanto alto já de princípio. Então, como o gramado que vem da grameira, ele é muito bem adubado, a gente tem este terreno, toda esta placa aqui, aproxima, Antônio, e mostra para eles. Olha a largura desta placa. A gente tem quase 5 centímetros aqui de terra, de 3 a 5 centímetros. E esta terra aqui recebe geralmente uma adubação aí de 4 a 6 vezes durante o ano. Isso nos indica que a gente tem um terreno, junto com esta grama que vem da grameira, muito bem adubado. E aí a gente orienta a não estar fazendo uma adubação e não havendo, inclusive, a necessidade de fazer uma adubação já logo no início do plantio. E considerando que tem um adubo em grande quantidade já nesta muda que a gente pega lá no fornecedor, lá na grameira, sendo um fornecedor de qualidade, né, claro. Então a gente orienta que a pessoa ou esteja forrando uma terra mais macia, onde vai ser feito o plantio do gramado, ou revolvendo a terra. Das duas opções, geralmente a mais fácil é você estar incluindo uma terra nova no local. Por exemplo, aqui era um terreno bem desnivelado, tinha uns buracos aqui neste espaço. Então a gente adquiriu uma caçamba de terra com o nosso colega, com o nosso fornecedor aí, e fizemos a terraplanagem sem adubação, sem nada, e forramos o gramado aqui. Daí, caso haja necessidade de futuramente este gramado começar a definhar depois de um ano em diante, a gente vem e faz uma adubação superficial, que a vantagem do gramado é esta também, ele aceita muito bem você fazer uma adubação por cima, via foliar, né? Pode ser um adubo granulado químico ou um adubo orgânico, vai favorecer bastante a vitalidade deste gramado, se for o caso de vir a precisar. Geralmente não há necessidade. Vamos pegar aí de cada 10 jardins que a gente planta, geralmente de 8 a 10, de 8 a 9 jardins, não vai ser preciso a gente vir fazer uma correção na adubação. E também considerando que o gramado, ele é uma planta considerada até mesmo invasora, dependendo do espaço onde ele está. A gente tem bastante dificuldade de estar contendo este gramado para não estar invadindo espaços que a gente não deseja. Então, geralmente, ele não há muita necessidade desta adubação tão criteriosa. Por exemplo, ali a gente deixou um pouquinho de pedra que tinha no local, a gente colocou um pouquinho de terra onde precisava, e aí eu vou forrar o gramado em cima desta pedra e depois eu forro um pouquinho de terra por cima do gramado, porque aqui você pode ver que nós estamos numa rua,
e próximo a uma calçada pública, então dificilmente alguém vai vir aqui molhar este gramado. É o que geralmente acontece quando a gente planta neste tipo de espaço. E aí é importante a gente forrar uma terra por cima do gramado para estar segurando umidade e para que não seja necessário uma rega tão constante até que ele consiga se enraizar no local. Sempre que a gente planta aqui para construtora ou em algum lugar onde o cliente não vai ter muito acesso para poder estar cuidando na rega, a gente faz essa forração com a terra por cima do gramado daí, que é uma orientação muito válida se você não quer gastar e consumir muita água ou se você não quer gastar muito tempo para poder estar fazendo a rega do gramado. Daí nós vamos estar concluindo este espaço aqui. Eu vou fazer 2 berçários aqui no local e vou mostrar para vocês também as lindas mudas de manacá da serra que a gente vai estar plantando aqui nesta calçada. Nós estamos no mês de julho, estamos no meio da estação de inverno e o manacá da serra é uma planta que dá lindas flores durante o inverno e já serve como sugestão para você que procura uma opção de cores variadas de flores para estar cultivando aí no jardim da sua casa. Bom pessoal, então nós temos aqui já feito o berçário. Estou com as 2 mudas de manacá da serra, que será plantado uma aqui e outra logo mais dividido no meio do canteiro ali à frente, onde a gente já está quase concluindo o plantio da grama. E estes manacá da serra, eles ainda vão florir. Como você pode ver, o Antônio vai se aproximar e mostrar aqui para você. Tem vários botões que ainda vão desabrochar. E o manacá da serra é uma árvore pioneira da Mata Atlântica brasileira, encontrada na encosta da Serra Úmida da Serra do Mar e algumas florestas densas aqui da nossa região. Então, o que isto quer nos dizer é que ela é uma planta que aprecia um solo com boa adubação e com uma ótima drenagem, além de manter uma umidade constante. Por isso nós vamos estar utilizando para fazer o plantio destas 2 mudas de manacá da serra, 2 pacotes de terra vegetal que estará propiciando a matéria orgânica para servir como nutrientes para o enraizamento desta planta. O Antônio vai aproximar e mostrar para você. Ó, ela é uma terra rica em material orgânico e propicia uma boa drenagem, segurando uma quantia boa de umidade, além de todos os nutrientes que ela vai propiciar para esta planta, para nós estar fazendo o plantio neste local. Eu já fiz o berçário, aqui como você pode ver, fiz 2 vezes o torrão da planta, e agora, ao invés de eu estar utilizando esta terra que eu tirei do berçário aqui onde eu fiz, eu vou estar utilizando a terra vegetal e depois, se for necessário, eu vou estar utilizando um pacote de terra vegetal por muda e, se for necessário, depois eu só complemento com um pouquinho desta terra comum que estava no terreno aqui que foi retirado. E aí a questão que vem é da gente estar mantendo uma ótima rega neste local para que esta planta tenha um bom enraizamento e um crescimento satisfatório com bastante saúde. Aí eu vou fazer o plantio agora. Para estar plantando ela, a gente pode estar retirando este plástico que você vê que ele vem lá do produtor, né, com este plástico para estar sendo mantido no viveiro lá onde ele é produzido. Ó, olha quanto enraizamento que ele já tem. Aí, para a gente conseguir
que ele tenha um enraizamento satisfatório no berçário também, é importante a gente estar fazendo um berçário não redondo, mas sim quadrado. Como aqui já está redondo o torrão, e se eu fizer um berçário redondo também, eu vou estar favorecendo com que as raízes continuem ficando enroladas no torrão. Aí então eu faço o berçário quadrado e faço o plantio com a terra vegetal, e com certeza a gente vai ter uma floração durante um bom tempo e uma planta com um verde bem exuberante aí fora das estações que ela costuma dar as flores. Lembrando que o manacá da serra ele é bastante confundido com a planta quaresmeira. Para quem não conhece muito bem, confunde ele bastante, porém as flores são bem diferentes, elas são mais espalmadas e maiores, além dela dar 3 tonalidades de cores. Ela geralmente sai a flor branca, fica lilás e depois fica roxa até madurar e cair. E as folhas também são diferentes. Você vê que a folha do manacá da serra é menos aveludado do que a folha da quaresmeira. Qualquer dia a gente vai fazer um comparativo com uma muda de quaresmeira junto com o manacá da serra, para você estar percebendo a diferença. Então a gente, além das folhas serem menos avelutadas, puxando mais para um liso, elas são menores também do que as folhas de quaresmeira. Mas sem dúvida nenhuma é uma planta tão linda quanto a quaresmeira. As duas são maravilhosas para quem gosta de árvores de pequeno porte e que dão flores muito charmosas. E o manacá da serra tem aí além de ter um verde muito bonito, ele tem esta vantagem de estar florindo no decorrer do inverno, que é uma época que geralmente tudo fica mais apagado, aí ele vem e enfeita os dias de inverno com as suas flores maravilhosas. Agora o berçário já está pronto, eu vou estar fazendo o plantio aqui para você ver. Outra dica que eu trago para você é a questão da fundura. Como ele aprecia mais umidade, se você plantar ele muito superficial no berçário, pode ser que você venha a ter algum probleminha de secar o torrão muito rápido. Daí por isso a gente faz um berçário e coloca ele um pouco mais afundado do que seria o comum de outros tipos de muda. Então, Antônio, pode aproximar aqui, Antônio, e mostrar para o pessoal que, olha, ele vai ficar bem lá embaixo. Então não vou subir muito ele, eu vou subir por aqui só na hora que eu for fazer o plantio. Não vou subir demais porque lá mais por baixo da terra ele vai conseguir ter uma umidade melhor disponível para estar mantendo as flores e as folhas dele bem hidratadas. Agora eu venho aqui com a nossa terra vegetal. Ele quebra os galhos com facilidade. Se você... até esse de baixo eu vou estar retirando aqui. Ele quebra com relativa facilidade. É um tronco semi-lenhoso, mas não é uma madeira muito dura não, ele lasca facilmente. Aí o que nos orienta é que tem que ser feito um manuseio com cuidado para não estar quebrando nenhum galho mais acima, né? Então na hora que você vai fazer o manuseio é importante tomar alguns cuidados para não forçar os galhos de cima e estar quebrando e de repente descaracterizando esta planta tão maravilhosa. Olha que muda linda, né, gente? Olha, maravilhosa, né? Esta aqui tem até mais flores ainda. Bom, agora eu já coloquei a terra vegetal, ó.
um saco de terra vegetal foi o suficiente para estar fazendo o berçário e o plantio. Olha aí, ó. Não vou apisoar demais, não precisa compactar muito o terreno onde é feito o plantio, porque daí dificulta a impermeabilização e a água ser drenada para o torrão e as raízes da planta. E agora eu vou concluir, fazer um pente fino aqui e já mostro para você como que vai ficar concluído esse trabalho de hoje. Bom, pessoal, então nós temos aqui o segundo berçário do Manacá da Serra. E uma coisa assim importante da gente lembrar, você que vai fazer o plantio de qualquer muda, é uma questão que é muito corriqueira de acontecer durante o plantio e que causa muitas vezes o descontentamento e até mesmo a perca da planta que está sendo colocada no berçário. Você pode ver que este berçário que foi feito agora, veja o quanto que ele está mais fundo do que seria o necessário para a gente estar colocando aquele torrão ali neste espaço. Eu poderia até ter feito um berçário mais raso e simplesmente colocado esta muda aqui a riveria. Porém, o que me levou a estar fazendo este berçário mais fundo neste local? É a questão da dureza do terreno onde ele será plantado. Porque este espaço aqui, diferente daquele ali, o chão está muito mais compactado neste aqui. E aí, se eu simplesmente tivesse feito um berçário um pouquinho mais fundo do que o torrão deste Manacá da Serra, provavelmente daqui a alguns dias a gente viria a perder esta muda por uma questão de tentar fazer um trabalho rápido e menos eficiente. Então, quando você vai fazer um plantio de qualquer tipo de muda, você tem que avaliar como se você fosse estar naquele lugar onde você vai colocar a muda para estar vivendo. Então eu não gostaria de estar colocando ela em um espaço onde ela não vai conseguir fincar suas raízes, não vai ter uma umidade adequada, não vai ter uma drenagem do solo adequada. Por isso eu fiz um berçário bem mais fundo e agora eu venho e completo com a terra vegetal e faço o plantio dela e depois cuidamos na rega. Então, esta dica aí serve para você que vai plantar qualquer tipo de muda aí no jardim da sua casa. Bom, o gramado ali já está concluído. O berçário, né, falta ainda a gente forrar um pouco mais de terra por cima do gramado. Como eu disse, a gente não vai estar despendendo mão de obra para fazer a rega diária aqui neste espaço. Podemos até passar alguns dias molhar o Manacá da Serra, que daí é uma rega mais rápida e até para cliente vir estar molhando também é uma coisa rápida, daí são apenas 2 mudas. Então a gente vai estar só fazendo uma forração com terra em cima do gramado para não usar muita água. E eu vou estar concluindo o plantio desta outra Manacá da Serra e vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Quero agradecer especialmente aí ao nosso cliente que gentilmente nos deu a preferência, o senhor Inácio Zay, e agradecer a você que casualmente passa aqui ou diariamente passa por aqui no nosso canal, visitar-nos e assistir aos nossos